Meus irmãos, graça e paz a todos, que nesse dia da ressurreição, que nesse domingo do Senhor, quando a igreja do Senhor está celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, aquele que Deus enviou para ser o nosso Redentor, ele venceu a morte. E nós celebramos a sua ressurreição, porque a ressurreição de Cristo é a nossa vitória. Meus amados, nesse momento eu gostaria de compartilhar a palavra do Senhor no livro de Jó, capítulo 42, versículos de 1 a 6, que nos diz: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo do pó e da cinza. Meus amados irmãos, o livro de Jó, ele apresenta o propósito de Deus para o sofrimento. No cerne da mensagem do livro de Jó, acha-se a resposta à pergunta como Deus se envolveu no problema do sofrimento humano. Meus irmãos, sempre vem a pergunta: se Deus é bom, por que Deus permite o sofrimento? Essa pergunta é feita pela sociedade, é feita por todas as pessoas que não conhecem o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não conhecem as promessas de Deus. Mas por que Deus permite o sofrimento? Qual o propósito do sofrimento? Meus amados, o sofrimento humano, no momento, por meio dessa epidemia que está assolando o mundo, ela existe em decorrência do pecado. Ela é consequência do pecado do homem, do distanciamento do homem para com Deus. Meus amados, o sofrimento humano, ele tem dois propósitos. Primeiro, corrigir. Segundo propósito, provar. Primeiramente, corrigir. Qual o propósito do sofrimento em corrigir? A palavra de Deus nos diz que Deus traz juízo sobre a face da terra. Deus, ele julga as ações humanas. Deus, ele disciplina aqueles que se afastam de Deus ou a humanidade que está distante de Deus. Perceba que na palavra de Deus, nos 10 mandamentos, lá em Êxodo capítulo 20, versículos de 2 a 5, o Senhor diz a Moisés: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele diz mais: Não terás outros deuses perante mim. Ele diz mais ainda: Não farás para ti imagens de escultura. Aí perceba que no versículo 5 ele diz: Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem. Perceba que o nosso Deus é Deus na qual disciplina aqueles na qual eles se afastam de Deus. Todas as calamidades, todos os acontecimentos que a humanidade já passou, terremotos, epidemias,
furacões, secas, principalmente no nosso Nordeste, miséria, tanta sorte de males naturais chamados, é a ação de Deus, com o fim de chamar a atenção do homem que se afasta de Deus. Então, qual a primeira razão da existência do mal? Qual a razão, qual o porquê de Deus permitir o sofrimento? E a palavra de Deus mostra que é com o fim de corrigir, porque Deus, ele tem procurado chamar a atenção da humanidade sem Deus por meio desses fenômenos naturais, dessas situações que vêm sobre a face da terra. Então, perceba o primeiro ponto aqui. Qual o propósito para o sofrimento? Primeiro é corrigir. Segundo propósito é provar a fé. Meus amados, para quem está em Cristo, a sua fé ela é provada. Para aqueles que se dizem cristãos, as situações difíceis da vida, elas são um teste. Então perceba, o sofrimento tem dois propósitos: ou disciplinar ou provar. Perceba que na vida de Jó, nós percebemos um exemplo bíblico claro de alguém que foi provada a sua fé. Que Deus permitiu que a fé de Jó fosse provada. Que Jó, ele fosse alguém na qual o diabo foi lá e tocou, e o propósito era provar a fé de Jó. O diabo dizia que Jó só agradava a Deus porque tinha tudo. Mas na verdade, Deus, que sonda e conhece cada coração, sabe que Jó era um homem temente a Deus. Vamos ver se realmente isso é verdade. A palavra de Deus nos fala que Jó, ele foi alguém que ensinava e andava em fidelidade. Capítulo 1, versículo 1, é bem claro que não havia outro homem mais temente a Deus na face da terra como ele. Ele era um homem íntegro, temente a Deus. Quando tudo estava bem, em paz, ele andava em temor para com Deus. Mas perceba também que ele entendia que deveria retribuir a Deus uma vida de temor. A prova é que ele conduzia os seus filhos a se arrepender diante de Deus. No capítulo 1 de Jó, versículo 5, ele chamava os seus filhos ao arrependimento. Mais à frente, Jó, meio às adversidades, meio às notícias da morte dos seus 10 filhos, da perca dos seus bens, de catástrofe que estava acontecendo, estava no meio da sua vida e família, Jó, ele agradece a Deus, ele louva a Deus, mesmo diante das adversidades. Perceba que Jó, ele, do capítulo 3 ao capítulo 27, ele é acusado injustamente por 3 amigos dele, que vêm e diz que Jó, falou que Jó estava em pecado, mas ele não reconhecia, não percebia isso. Ele olhava para si e não percebia que tinha cometido um pecado específico. Jó não quis dizer que não era pecador, que o pecado de Adão não estava nele, que ele não era alguém, que Jó era alguém que não pecava. Na verdade, Jó era um pecador, como eu e vocês, mas Jó, ele era ciente de que a situação que ele estava passando não era em decorrência de um pecado específico. Perceba também que Jó entendeu que os planos de Deus são inexplicáveis
e que Deus não tem obrigação em dar explicações aos homens dos seus atos, apenas mostrar a sua glória. Jó chegou a achar até mesmo que Deus estava contra ele. Meus amados, capítulo 42, 2 e 3, que nós acabamos de ler, perceba que Jó, ele enxerga, ele entende que Deus ele não tem a obrigação de dar explicações de seus atos, porque Deus é Deus, Ele é Senhor. Ele não tem que dar obrigação a nós do que vai fazer, mas Ele tem mostrado a sua glória. É tanto que Jó pergunta ao Senhor porque ele estava passando por aquelas adversidades, doença, morte, prejuízo financeiro, abandono de todos. Ele percebe que Deus não deu satisfação a ele, mas Deus mostrou a sua glória. Perceba no capítulo 38, Deus respondendo a Jó da seguinte forma. Jó 38, versículo 2. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Pois eu te perguntarei e tu me falarás. Onde estava tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Diz-me se tens entendimento. Então, Deus, ele não tem obrigação de dar resposta ao homem. Infelizmente, nós vivemos um humanismo, um racionalismo muito grande, ao ponto das pessoas quererem entender plenamente a ação de Deus. Não queira entender os desígnios de Deus, porque você não tem condição de entender. Não queira entender plenamente o porquê de Deus permitir tais coisas, que você não vai chegar a conclusão nenhuma, mas perceba que o nosso Deus, ele é aquele que age segundo o seu conselho eterno. Então perceba, meus amados, que o Senhor, ele no capítulo 42, ele abençoa Jó muito mais do que antes. Jó foi um homem abençoado. Ele teve 10 filhos no começo do capítulo 1, ele narra. Era o homem mais rico do Oriente, era o homem mais prudente, sensato, temente a Deus, e que se desviava do mal. A pergunta que eu faço é que Deus ele tem nos abençoado assim como Jó? Deus irá nos abençoar assim como Jó? A Bíblia diz que sim. Deus ele irá nos abençoar. Deus irá nos dar a sua vitória sobre a morte. Quais as aplicações que nós podemos tirar do livro de Jó? Jó foi alguém que viveu na história, e a primeira aplicação é essa. Se os seus problemas são em decorrência de um pecado específico, só há uma saída: se arrependa. Lembre que vimos no livro de Jó o propósito para o sofrimento. E o propósito para o sofrimento é disciplinar ou provar a fé. No caso do livro de Jó, o propósito do sofrimento foi provar a fé de Jó. A pergunta que eu faço a cada um de vocês e a mim mesmo: se o seu problema, se os seus desafios, se suas dificuldades, se os seus dilemas são em decorrência de um pecado específico, se arrependa. A palavra de Deus nos diz lá em 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9, o texto é bem claro: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, se arrependa, reconheça, faça uma avaliação. Por que eu estou sofrendo? Qual é o problema do meu sofrimento? Por que eu estou passando por tais dificuldades?
Porque certas coisas não estão dando certo na minha vida. E a resposta é clara quando a palavra de Deus nos ensina que se meus problemas, se as coisas não estão dando certo, porque eu estou em falta com Deus, o caminho é arrependimento. Essa epidemia tem nos mostrado, nos dado chance para refletirmos. E eu tenho visto que grandes dificuldades surgem no meio do cristianismo porque nós temos pecado contra Deus. Não temos valorizado o compromisso com Deus, a vida com Deus, a comunhão dos santos. Temos visto muitos indo à igreja somente domingo à noite e quando acha que dá, e quando tem um espaçozinho na agenda. Então, se as coisas não estão dando certo, porque você está em pecado contra Deus, se arrependa. Segundo lugar, se os seus problemas são em decorrência de teste da fé, tenha coragem de dizer, como o salmista, no Salmo 17, versículo 3, quando o salmista ele diz da seguinte forma: provas o meu coração e me examinas, tu que sondas e nada encontra. O salmista ele teve coragem de se abrir para com Deus e dizer: Senhor, provas o meu coração, e examina ele e sonda o meu coração e nada encontras. É aquela história, quem não deve, não teme. Se as coisas não estão dando certo, e se você, ao perceber isso, reconhece que não está em pecado para com Deus, tenha coragem de se abrir para com o Senhor e dizer, como o salmista disse. R.C. Sproul, um grande teólogo inglês que faleceu há pouco tempo, ele disse: quando estamos acessíveis diante de situações que não entendemos, não devemos procurar respostas específicas para questões específicas, e sim buscar conhecer a Deus em sua santidade, em sua justiça e em sua misericórdia. Então perceba, meus irmãos, que essa é a sabedoria de Deus. Se você está vivendo um dilema, como todos nós brasileiros estamos vivendo o dilema dessa epidemia, e podemos perceber que não devemos procurar as respostas nas questões específicas, em questões específicas. Nós devemos nos voltarmos para Deus e devemos procurar em sua santidade, em sua justiça, em sua misericórdia, a resposta do Senhor. Meus amados, em última aplicação, a fidelidade garante bênçãos. Veja que Jó, ele foi um homem temente a Deus, e que todo o sofrimento foi em decorrência da sua fidelidade para com Deus. A sua fé estava sendo testada, e a palavra de Deus nos diz que aquele homem rico, que tinha tudo, que era temente a Deus, Deus permitiu que o diabo tirasse tudo dele, menos a vida. No final das contas, aquele homem, ele não amaldiçoou Deus, ele não desistiu do Senhor, ele não blasfemou contra Deus, continuou confiante no Senhor, e Deus assim o abençoou grandemente no final da sua vida, muito mais do que antes. Capítulo 42, a partir do versículo 7 até o 17, vai mostrar isto. Meus amados, que lição maravilhosa é saber que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nascemos em pecado,
nascemos mortos em delitos e pecados, distante de Deus, e a cruz é a nossa esperança. Com a conversão, a nossa vida foi mudada, mas ainda vivemos numa vida tumultuada, em decorrência do pecado original, ainda vivemos e desagradamos a Deus, mas a palavra de Deus é bem clara quando ela mostra que o propósito de Deus é nos dar vida e vida em abundância. Meus amados, assim como Deus abençoou os últimos dias de Jó muito mais do que antes, Deus irá abençoar a sua igreja muito mais do que antes. A nossa esperança em Cristo, ela não pode ser em decorrência dessa vida. Não devemos lutar pensando só no aqui e no agora. Devemos lutar, batalhar, trabalhar, conquistar, se esforçar, e com um objetivo maior e com um propósito maior, que é a glória de Deus, que é a eternidade. Porque é na eternidade que Deus nos dará uma vida plena, feliz, uma vida na qual o pecado não se fará presente, uma vida na qual você e eu, todos aqueles que creem no Senhor e andam em seus caminhos, estarão vivendo em paz com Deus. Perceba, meus amados irmãos, que o Senhor fez uma promessa a Jó e abençoou a vida dele. O Senhor, ele disse que ele teria dias melhores no final da sua vida, melhores do que no começo. Deus abençoou grandemente a Jó no final da sua vida, muito mais do que antes. E aqui nós temos um exemplo no Antigo Testamento, o chamado propósito de Deus na vida de Jó, para mostrar o que na cruz Cristo veio prometer a você. Amados, na vida que vivemos, o Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci, vocês vencerão. A vida do crente não é tão diferente da vida do ímpio. Passamos por lutas. O crente adoece como ímpios adoecem. Dificuldades surgem nas famílias de crentes e evangélicos, assim como também aparece na vida do descrente. No entanto, o Senhor, ele prometeu que nos nossos últimos dias, esses últimos dias significam a eternidade, serão melhores, infinitamente melhores do que antes. Deus abençoou Jó e Deus deu a ele mais 10 filhos. Deus, ele devolveu a sua riqueza, seus bens. Ele voltou a ter paz. Meus amados, é o que Jesus veio prometer para mim e para vocês. A ressurreição de Cristo, celebrada hoje pelo mundo cristão, mostra que o Senhor, ele veio para nos dar a eternidade. Romanos capítulo 8, versículo 24, diz: em esperança fomos salvos. Eu já fui salvo. Em esperança eu já fui salvo. Porque aqueles que esperam pelo Senhor, aqueles que confiam em Jesus, que se renderam a Ele, terão em Cristo a vitória eterna, a felicidade eterna. Jesus não prometeu tudo de bom nesta vida aos que creem, mas prometeu estar conosco, prometeu andar com a igreja, prometeu cuidar de cada um de nós. Por isso, meus amados, que o Senhor te abençoe, que a palavra dele, ela te instrua nesses dias na qual muitos vêm falando sobre Deus. Cuidado com promessas que não provêm da palavra de Deus, com esperanças que não passam do teto. A nossa esperança em Cristo é na sua obra, no seu sacrifício. Eu creio, nós devemos crer que a morte de Cristo é a garantia da nossa salvação.
Eu tenho que viver em convicção e certeza, em saber que se Deus está nos provando, é porque Ele almeja que eu viva para Ele, que eu me volte para Ele, que eu me aquebrante e reconheça que eu dependo dEle e que eu devo andar em santidade, em temor para com Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor Ele te ensine, por meio da sua palavra, a vermos que nós necessitamos do Senhor. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor e assim pedir a Deus que Ele esteja abençoando cada lar, cada família e que vocês possam estar desfrutando desse momento com suas famílias, fazendo culto doméstico, culto ao Senhor e assim se alegrando na presença dEle. Oremos. Santíssimo Deus e eterno Pai, muito obrigado, meu Deus, por estarmos diante da Tua presença. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado, ó Deus, por estarmos aqui reunidos, não todo mundo junto, no local de adoração, no templo, mas por estarmos em nossos lares, reunidos em família, e assim cultuando o Senhor, adorando o Senhor, reconhecendo que o Senhor os seus propósitos são eternos. Ó Deus, nós não entendemos hoje porque o justo sofre, ou porque qual o propósito do sofrimento, de forma clara, o porquê, mas que o Senhor vem nos ensinar por meio da sua palavra, que o Teu Santo Espírito venha falar ao nosso coração, venha nos mostrar a Tua vontade, Teu propósito para a nossa vida. Abençoe a Tua igreja, abençoe o Teu povo. Nós te pedimos, em nome de Cristo, abençoe a nossa nação. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia do nosso país, do mundo, de todos aqueles que foram afetados por essa epidemia, que estão nos hospitais. Que o Senhor conforte e encoraje a sua igreja a estar em oração pela pátria, por todas as pessoas. Nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a doce consolação do Espírito Santo seja com todos nós, com a Igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Meus amados, que Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus. Amém.